Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem vai ensinar inglês para nós é o Foo Fighters, de novo aparecendo por aqui e dessa vez a música da nossa aula da semana é My Hero, como você já deve ter visto aí no título. A gente já falou de Foo Fighters antes por aqui, a primeira música que a gente falou deles foi The Pretender e hoje, de novo aí, uma música do Foo Fighters para nós. Então só lembrando aquela velha história, né, aqui é para você que quer melhorar o seu inglês e ficar um pouquinho mais próximo daquelas músicas que você gosta, daquelas bandas que você gosta. Sobre Foo Fighters, sem muita enrolação, a gente já falou no vídeo anterior da banda que Foo Fighters vem de uma expressão lá da Segunda Guerra Mundial em que os pilotos eles viam objetos voadores não identificados e ao invés de chamar de UFO, eles chamavam de Foo Fighters. E o Dave Grohl, que sempre foi um fanático por esse tema de naves espaciais e alienígenas e essa coisa sobrenatural, e ele decidiu chamar a banda de Foo Fighters logo depois do fim do Nirvana. Bom, a nossa música de hoje está nesse álbum aqui, que é o segundo álbum do Foo Fighters, que é o The Color and the Shape, lá de 1997. Essa capa aqui, sinceramente, não é uma das mais bonitas que eu já vi, mas tá aí, The Color and the Shape. Só sobre o nome do álbum, né? Vamos levar em consideração aqui esse color com O-U, né? Color. E aí você vai me perguntar, poxa, mas não é só com O? Color. Sim, mas do jeito que tá aqui é a grafia do inglês britânico. E eles fizeram isso em homenagem ao produtor do álbum, que era da Inglaterra. Então ficou The Color and the Shape, a cor e a forma. E esse álbum, ele só tem pedrada. Alguns dos principais clássicos do Foo Fighters está aqui. Então você vai achar nesse álbum Monkey Ranch, você vai achar Everlong e você vai achar My Hero, por exemplo. Entre várias outras, o álbum inteiro é simplesmente sensacional. E esse álbum, ele gerou uma situação das mais complicadas na história do Foo Fighters. E você que conhece um pouquinho já viu isso, que foi a bateria. Na época, na gravação do álbum, o baterista era o William Goldsmith, só que esse cara tinha um problema, chamado Dave Grohl. Pois é, para encurtar a história, no fim das contas, o Dave Grohl ele regravou todas, praticamente todas, as baterias desse álbum. Porque ele não estava contente com o resultado, então ele aproveitou que o Goldsmith estava afastado e regravou todas as baterias. Quando o baterista retornou, o Dave Grohl falou para ele, olha, não foi nada pessoal, tá? A gente até gostaria que você continuasse sendo o nosso baterista e tudo mais, mas foi só para gravação mesmo. É óbvio que o cara não ficou na banda e logo depois disso entrou aí o Taylor Hawkins, que leva a gente a essa música dessa semana, que é My Hero. E My Hero, primeira coisa, ela é sobre Kurt Cobain, sendo que Dave Grohl ainda tinha muito fresco na memória dele a experiência com o Nirvana. Teve um engenheiro de gravação do Foo Fighters que andou falando em entrevista que sim, que essa música é sobre o Kurt Cobain, como My Hero, né? O meu herói. Quem é esse meu herói que essa música fala? Só que aí o próprio Dave Grohl ele acabou desmentindo depois, já falou que não é sobre Kurt Cobain. O Dave Grohl disse que quando ele era criança ele não tinha nenhum herói rockstar e a música ela trata sobre heróis comuns, que são os verdadeiros heróis do dia a dia, né? Pessoas comuns que fazem feitos notáveis, feitos heróicos e que passam despercebidos sem ninguém notar, ninguém fica sabendo, ninguém repara. Então esses são os verdadeiros heróis e são essas pessoas a quem ele se refere como My Hero. Já pensou nisso? Você tem algum herói desses na sua vida? E essa música ficou agora bem marcada pela performance do filho do Taylor Hawkins junto com o Foo Fighters. Se você não assistiu, vale a pena, é uma coisa muito impactante e muito forte. Mas vamos lá, vamos falar da letra dela, que é uma letra bem simples, tem um inglês bem simples para resolver aqui, é uma letra relativamente curta, mas a dificuldade dela está na interpretação e não nas palavras em si. A gente vai conferir isso aqui. Então olha só, ele começa assim, ó. Too alarming now to talk about. Take your pictures down and shake it out. Too alarming
now to talk about. Esse too alarming, ele está falando aqui de algo muito alarmante. Esse too é muito ou demais. E alarming é alarmante ou assustador. Ou seja, muito alarmante ou alarmante demais. Muito assustador ou assustador demais. Esse too, quando a gente quer indicar muito ou demais, ele sempre precisa estar junto com um adjetivo, com uma qualidade. E ele sempre precisa de um complemento. Porque quando você está usando ele nessa situação, por exemplo, assustador demais, você está falando que algo é assustador demais para que outro algo aconteça. Sempre precisa desse complemento. E aqui o complemento é to talk about. É assustador demais para falar sobre, para falar a respeito. Então ele está falando de uma situação que é muito alarmante, que é muito assustadora para que as pessoas falem a respeito. Sobre o que ele está falando, não sabemos. Muita gente especulou aqui por um bom tempo que poderia ser sobre a situação do Kurt Cobain. E eu vi muita tradução dessa letra por aí falando assustado demais, mas alarming não é assustado, é assustador. Se fosse assustado, seria alarmed no passado. Take your pictures down. Primeiro, vamos resolver o take down aqui, que é derrubar. Take down é derrubar, tirar, desmontar, trazer alguma coisa para baixo. A gente usa com mais frequência o tirar. Então, take your pictures down é derrube as suas imagens, derrube as suas figuras, derrube as suas fotos. Então ele pode estar falando aqui de pôster de herói, pôster de artista, daqueles que tem no guarda-roupa, né, na porta do guarda-roupa, ou na porta do quarto, ou nas paredes do quarto mesmo. Então quando ele fala take down, take your pictures down, ele está falando pega essas fotos, pega esses pôsteres e tira, derruba, tira da parede. Tem que tomar um cuidado aqui com take pictures, porque no português a gente fala tirar foto, né? Então se eu falar assim, ó, tira essas fotos, eu estou falando de tirar, registrar ou de tirar, remover. O português é um pouquinho ambíguo com isso. No inglês, take down, derrubar, tirar, remover. Tá? E aqui, ó, para ficar mais claro, tem um outro exemplo de uma música também do Foo Fighters, que é Long Road to Ruin, que ele diz assim em um dos versos: One flag was taken down to raise another in its place. Uma bandeira, one flag was taken down. Uma bandeira foi tirada, uma bandeira foi derrubada. To raise another, para erguer outra in its place, no seu lugar. Então, uma bandeira foi tirada para outra subir em seu lugar. One flag was taken down to raise another in its place. Legal? E shake it out, nessa mesma frase, shake it out quer dizer sacudir. Quando você pega um tapete, quando você pega um pano, uma toalha e você sacode para tirar a sujeira, para tirar a poeira dela, isso é o shake it out. Então, tira suas fotos, seus pôsteres da parede e dá uma sacudida aí para tirar a poeira. Truth or consequence? Say it aloud. Use that evidence, race it around. Aqui tem uma série de problemas toda vez que a gente vê a tradução dessa letra. Então vamos resolver aqui por partes, beleza? Primeiro, truth or consequence? Verdade ou consequência? É aquela brincadeira, né? Todo mundo já brincou disso uma vez na vida. Tem um monte de variações aí dessa brincadeira, mas a ideia é sempre a mesma. Truth or consequence? Verdade ou consequência? Say it aloud. Say it, diga isso, né? Diga se é verdade ou consequência, aloud. Aloud é em voz alta. Loud é alto. E aloud é em voz alta. Use that evidence. Use essa evidência. Race it around. Race it around. Bom, race é corrida ou correr. A gente já viu isso em algum lugar, né? Todo mundo já viu. E race it é fazer algo correr. E race it around, o around tem a ideia de por aí, em volta. Então, race it around seria algo como, faça correr por aí. Agora, fazer o que correr por aí? Essa evidência que ele falou aí, né? Essa evidência de heroísmo, possivelmente,
Então, truth or consequence, say it aloud. O herói normalmente está nessa, né? Está sempre sendo desafiado. Ele precisa fazer com que essa evidência circule por aí. Faz sentido um pouco. Então, existe um sentido explícito aqui? Não, nem um pouco. Aqui depende completamente do que o Dave Grohl queria dizer. Quando ele escreveu esses versos, a gente pode só especular. E aí ele vem para o refrão. Aí o refrão é aquele que todo mundo, né, grita junto. E there goes my hero, watch him as he goes. There goes my hero. Esse there goes quer dizer lá vai. There goes, lá vai. Lá vai o meu herói, né? There goes my hero. Watch him, observe ele, assista ele. Watch him as he goes. As he goes quer dizer conforme ele vai, enquanto ele vai. Esse as sozinho aqui, do jeito que ele aparece, ele significa conforme ou enquanto. Então ele está falando assim, ó, lá vai meu herói. Observa ele enquanto ele vai. Observa conforme ele passa por aí. Watch him as he goes. E aí ele repete, né? There goes my hero, he is ordinary. Ordinary. O que é esse ordinário? Ele diz, lá vai meu herói, ele é ordinário. Ordinário aqui é comum. Uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nada de extraordinário. Ela é normal. Então, he is ordinary. Ele é comum, ele é normal, ele é uma pessoa comum. Trazendo aí a ideia de herói para essa música. E é legal esse Watch him as he goes, né? Olha enquanto ele passa, porque o clipe dessa música é justamente isso, né? É uma pessoa comum correndo, a câmera fica o tempo inteiro nas costas, né, desse herói, e ele vai fazendo vários atos de heroísmo e a banda meio que observa ele passando em várias dessas situações. É bem legal, vale muito a pena assistir esse vídeo. Vamos ver o próximo verso então, em que ele começa dizendo assim: Don't the best of them bleed it out, while the rest of them peter out. E aqui é uma coisa só, é uma frase só, é uma pergunta só. Mas vamos por partes. Então, primeiro, the best of them. The best of them, os melhores deles. Então ele está perguntando, os melhores deles. The best of them. Bleed it out. Bleed é sangrar. E out, para fora. Fica bem estranho, né? Mas a ideia aqui tem a ver com sangrar até o sangue acabar. Bleed out. Bleed out. Mas aqui a expressão tem mais a ver com dar o sangue por alguma coisa. Don't the best of them bleed it out? Os melhores deles não dão o sangue? Porque bleed out é a ideia de sangrar até o fim, ou de se sacrificar por alguma coisa. E esse don't no começo é porque isso aqui é uma pergunta. Só que é uma pergunta negativa, né? Ele está querendo dizer assim, poxa, os melhores não dão sangue? Don't the best of them bleed it out? E como é uma pergunta longa, então ele continua aqui, ó. While, esse while é enquanto, while the rest of them peter out. Os melhores deles não dão o sangue enquanto o resto deles, while the rest of them peter out. Legal esse jogo aqui, né? The best of them, the rest of them. Os melhores e o resto. Peter out. Esse peter out é estranho, é bem diferente, não é tão comum assim aparecer. Então, pensa na seguinte imagem. Quando alguma coisa vai se exaurindo gradualmente, quando alguma coisa vai falhando, está funcionando bem, aí vai falhando. Imagina uma pessoa correndo, vai. A pessoa está correndo, sei lá, fugindo, ou o herói mesmo, imagina o herói do clipe do Foo Fighters. Conforme você corre muito fugindo, você vai cansando. Você vai correndo mais devagar e vai parando até ficar exausto. Isso é peter out. Então esse ponto de cansar, esse ponto de ficar exaurido e falhar é peter out. Então, você entendeu essa imagem? Peter out. Então ele fala, os melhores deles não dão o sangue enquanto o resto fica exaurido, falha. Faz tanto que chega uma hora que cansa. Isso é peter out. A ideia é, poxa, vai desistindo, né? E não é desistir simplesmente de abandonar, é desistir porque não tem mais energia.
Isso é peter out. Legal, né? Aí depois disso, ele repete o truth or consequence, say it aloud, use that evidence, race it around. E aí ele começa a repetir várias vezes o refrão novamente. E chega uma hora que ele canta o refrão diferente. Então ele continua, né? There goes my hero, watch him as he goes. There goes my hero, he is ordinary. Só que chega uma hora que ele fala assim, ó. Kudos, my hero, leaving all the mess. You know my hero, the one that's on. Kudos, my hero. Poxa, que palavra esquisita, né? Diferente. Kudos quer dizer glória, quer dizer parabéns, é uma palavra lá de origem grega, quando você está falando, né? Você está exaltando alguém. Então, kudos, my hero, como se estivesse falando assim, parabéns, meu herói, glória, meu herói, kudos, my hero. Leaving all the mess. Leaving é deixando. E mess é bagunça, então tá deixando toda bagunça. Que é o que normalmente os heróis fazem, né? Em filme a gente vê isso acontecer, né? O herói vai lá, faz a parte dele, defende quem tem que defender, mas a bagunça fica para trás depois. Então, leaving all the mess, deixando toda a bagunça. You know my hero, você conhece o meu herói. The one that's on. The one é aquele, o aquele específico. The one that's on. Aquele que, the one that is on. On quer dizer ligado. Aqui você vai ver que o on não está junto com nenhum verbo para formar um phrasal verb ou alguma coisa assim. Então, nesse caso, como adjetivo, porque ele está falando que o herói está on. E o que isso quer dizer? Você já viu isso em alguns outros lugares, né? Fulano está on. Né? Esse estar on quer dizer tá ligado, tá no jogo, tá dentro. It's on. Por isso que em aparelho eletrônico sempre tem o on e off, ligado e desligado. Então, the one that's on quer dizer aquele que está ligado. Legal isso, né? Sabia dessa? Que esse on quer dizer isso? E aparece direto, né? Hoje tem um monte de meme usando esse on. E é isso. E assim termina essa letra. Uma música com uma letra curta mesmo. Inglês bastante simples, porém com algumas expressõezinhas aí que você percebeu que não são muito comuns. Então lembra aí do peter out. Você tá correndo, aí você começa a perder velocidade, perde fôlego, dá uma paradinha. Peter out. Cansou. Falhou. Aí depois pode continuar de novo, não tem problema, mas aquela falhada ali é o peter out. O kudos, como glória, kudos, diferente também, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, essa foi My Hero, espero que tenham melhorado aí, aprimorado um pouquinho do inglês e ficado um pouquinho mais próximo dessa música sensacional do Foo Fighters. Agora vai ouvir aí que eu deixei link para a música original, para a versão com o filho do Taylor Hawkins tocando bateria também, beleza? Sugestões, perguntas são sempre muito bem-vindas. É isso aí, muito obrigado pela atenção, valeu e até!